Boa tarde, mais uma vez, André. André, elas são isoladas, esses fatos ocorridos, né? Como eu já disse aqui no programa do Gomide aqui, mas elas não podem ser descartadas e nós não vamos descartar elas, não. Tá? Nós repudiamos essas atitudes, nós vamos realmente fazer uma avaliação e verificar. E se for identificado realmente esses atos, se houver a identificação das pessoas, elas não estarão na próxima, com certeza. Não estarão na próxima, porque o comitê eu tenho responsabilidade, eu sou limeirense e tenho um nome também aqui na cidade. E eu não aceito que meu nome seja colocado dessa forma, entendeu? Então, respeito, tenho amigos empresários, negocio com empresas, da onde não mantenho um maior canal de respeito. Claro, tem um conflito entre capital e trabalho que sempre houve e vai continuar havendo, entendeu? Então, se identificado e apontado quem são, não farão parte, com certeza, dos próximos movimentos, né? A avaliação que nós fazemos da manifestação de hoje, positiva, conseguimos cumprir aquilo dentro do que nós planejamos, inclusive com relação ao horário, porque nós tínhamos uma preocupação de fazer com que os ônibus também voltassem a circular. Ninguém aqui gosta, não, de tirar transporte público, tirar os ônibus de circulação, pelo contrário. Tinha um objetivo, né? Os motoristas não ficaram na casa deles dormindo, não. Né? Os motoristas foram lá na garagem, 4 horas da manhã, 3h30 da manhã, foram a pé até a prefeitura municipal e depois deslocaram a pé até a praça. E depois, sim, pegaram o ônibus e voltaram para sair com os outros veículos. E foram trabalhar ainda com os ônibus, entendeu? Então ninguém fez isso porque gosta, realmente para dificultar a população. Então nós tínhamos essa preocupação de terminar até as 11 horas, cumprir uma risca. Isso se atrasou, foi 5 minutos ou até menos. Então eu acho que claro que nós vamos fazer uma reunião de avaliação, talvez na terça-feira, estão programando aí. Mas a adesão foi muito legal. Nós calculamos entre a garagem e até a praça 3.000 pessoas, mais ou menos. Houve gente dizendo que acredita que houve mais pessoas, Júnior, mas a gente vai ficar no 3.000, que foi um número consensual. É que a praça também ela é muito fluida, né? Tem gente que Outros entra, ficaram gente que no caminho, que não aguentavam até caminhar. A Nicinha reclamou, Eunício Lopes, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Limeira, que algumas pessoas acabaram indo embora, vieram marchando para a Câmara, para a Praça Toledo Barros, mas antes de chegar lá foram embora. Eu vi ela reclamando, não sei se foi substancial esse número de pessoas que fez isso. Mas, de qualquer forma, 3.000 pessoas, número que é basicamente o mesmo do dia 15 de março, mas mostra uma mobilização muito feliz por parte dos sindicatos de Limeira, né? Estou aqui com o Gomide, eu estou com o Carlos Gomide, eu estou com o Renato Hansen. Ele entrou em contato comigo via Facebook, reforçando, grande Renato Hansen, que ele não relacionou esse pessoal que tacou fogo em pneu ao movimento grevista, claro que não. O Renato Hansen, na entrevista dele, disse realmente que era um pessoal que estava tacando fogo em pneu, e ele mesmo, até o Gomide colocou para ele, e ele concordou que poderiam ser, muito provavelmente, na posição dele, aproveitadores do movimento. Eu garanto que dentro do comando de greve não teve nenhuma conversa de queimar pneu. Boa tarde, Gomide. Boa tarde, André, Arthur, Ana, ouvintes do Hora do Trabalhador. Eu também acho. Eu concordo em gênero, número e grau quando o Hansen diz que são aproveitadores e são mesmo, né? Foram pessoas, meia dúzia de gato pingado, que foi tentar usar desse artifício para colocar fogo, enfim, para quebrar alguma coisa. Porque se a gente parar para analisar friamente, André, se a intenção desse movimento fosse depredar, fazer alguma coisa, baderna, vocês teriam feito na região central ali, tinham 3.000, 4.000 pessoas, não teriam pedido ajuda da Guarda Civil Municipal, Chiquinho não estaria lá. Sim. Eu, em todo momento, conversei com o Chiquinho, mantive contato o tempo todo com guardas municipais, está tudo em ordem? Não, está tudo em ordem, o comando de greve está tudo certinho, está tudo correndo na mais perfeita ordem. Acompanhei toda a descida da Rua Carlos Gomes de perto, vi as pessoas conversando, pedindo para os comerciantes abaixarem as portas. Então, é claro que
essa meia dúzia de gato pingado aí que tentou fazer isso na Barroca Funda são aproveitadores, assim como o pessoal da Limeira Mojimirim, que tentou também atear fogo na Limeira Mojimirim. Agora, com relação a esse comércio que houve esse problema na Rua Barão de Campinas, o Arthur falou que se for identificado, eles vão ser expulsos, convidados a se retirar dessa manifestação, do comando, enfim, desse comitê. E lá na prefeitura, aquele episódio que nós tivemos com um carro parando no meio da manifestação, foi uma coisa que aconteceu. Uma coisa da tensão, né? Do momento. Todo mundo tenso, os manifestantes tensos porque um carro estava no meio da manifestação. O carro, você imagina o desespero da pessoa dentro do carro, com uma mulher passando mal, dando a luz dentro do carro, e desesperado para tentar passar, e o pessoal xingando. Foi um momento de tensão, mas depois abaixou tudo, ninguém fez nada, não precisou nem da intervenção da Guarda Civil Municipal. Agora, especificamente, da Barroca Funda e da rodovia Limeira Mojimirim, foram de fato os vândalos, bandidos, que estavam travestidos de manifestantes. Aliás, a gente vê isso em toda manifestação, e isso aqui não é privilégio de Limeira, né? Ana Paula, tem um vídeo viralizando pelo Facebook, vi pelo Facebook desse episódio ali na loja no centro, né? O que você tem é um manifestante que se excede, dá um tapa na vitrine e uma confusão sobre baixar as portas ou não. Você tinha ali 3.000 pessoas, né? Na minha singela opinião. Todo mundo tenso pra caramba, uma tensão que a gente vem carregando desde o impeachment da Dilma, uma sociedade que está numa tensão recorrente. Esse movimento, ele envolve tensão. 3.000 pessoas bastante tensas. Aparentemente, o que o vídeo mostra, visualizando ele aqui, é um momento muito mais disso, né, do que uma tentativa de depredar aquele estabelecimento, né? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Exatamente, esse vídeo acabou viralizando, ali no Barão de Campinas, uma loja de roupas. As pessoas misturaram tensão com euforia do momento, porque era uma manifestação, eram milhares de pessoas na rua, então acaba não contendo essa emoção. Eles chamavam no vídeo, venha para a greve você também, fecha a loja. E eu acho que as pessoas que estavam na loja, no setor privado, acabaram não querendo participar. Provavelmente teve ali uma conversa, um falou que o outro não gostou, então acabou que essa situação aconteceu. Muito menos do que a gente achou que ia acontecer. Então, alguns vídeos feitos vão viralizar, igual a questão na frente da prefeitura, só que eu acho que não tira o mérito de toda a manifestação de hoje, que eu achei que foi por um motivo, sim, muito interessante. Eu reforço isso, é um motivo bom. Eu acho que, inclusive, o setor privado também concorda com muitos pontos dessa manifestação. E essas são situações, são pormenores que não devem ser levados em consideração, mas se, numa próxima vez, essas pessoas podem colocar a mão na consciência e falar, não, dessa vez eu vou fazer um manifesto mais pacífico e vou ter uma ação como a dos meus companheiros daqui. Ô, André, só para fazer um comentário, um dos pontos tirados dentro do comitê, Gomide e Ana Paula, foi o seguinte: nós não aceitaríamos manifestantes de fora. De fora. Os manifestantes e os trabalhadores a manifestação teria que ser feita somente por entidades e trabalhadores de Limeira, porque nós conhecemos. Sim. Nós conhecemos. Então, nessa manifestação, eu garanto para vocês, não tinha nenhuma entidade de fora de Limeira, sequer de Piracicaba, nem de Piracicaba, muito menos de São Paulo. Entendeu? Quando a gente faz grandes assembleias, a gente costuma pedir o apoio para as assembleias de sindicatos, companheiros, colegas de outros municípios. Esta específica não tinha nenhuma entidade de fora. Sim. A POSP é de São Paulo, é estadual, mas ela tem a sede aqui em Limeira, né? Então, esse foi um ponto para nós, a preocupação nossa realmente com o movimento. Eu só acho que nós não podemos desvirtuar o movimento, né? Claro. Desviar o foco do movimento. O movimento ele foi dentro do que nós planejamos, foi importante, teve resultado positivo e muito menos fugir do foco o porquê do movimento. Claro. O porquê do movimento são questões importantíssimas, não só para nós. Nós estamos no mercado de trabalho hoje, mas para os nossos filhos, para essa geração. Hoje na Praça Toledo Barros, uma criança segurando um cartaz, não sei se vocês viram isso, você não estava lá na praça? Estava. Segurando um cartaz, eu estou aqui pelo meu futuro. Então, uma criança segurando um cartaz, é para isso que é o movimento, pensando no futuro. Claro, o meu também, que
Reforma Previdência, nós não aposentamos, viu, Gomide? Mas pensando também no futuro dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, que se Deus quiser virão e eu vou ver crescer aqui, né, nesse país. Inclusive, Arthur, tinha muito estudante da Unicamp, justamente com essa bandeira. Eu vou crescer, eu vou... inclusive, assim, são pessoas de 17 até 21 anos que a gente conversou. Eu vou trabalhar e eu quero ter meus direitos quando eu trabalhar. E, inclusive, a gente colocou no Facebook o relato desses estudantes, desses adolescentes, e tem muito compartilhamento entre eles. Então, é uma questão, é uma bandeira que eles defendem realmente. Houve uma manifestação, inclusive, durante o Educador Meio-Dia de hoje. O Caio leu o WhatsApp, eu acho que, não sei se chegou no Facebook do Caio ou no WhatsApp da rádio, de uma dona de casa, que saiu de casa e foi para a praça para protestar. E disse que foi ordeira. Então, não é uma questão do trabalhador, não é uma questão sindical, porque o sindicato do Arthur estava lá, o Dito estava lá, a Eunice estava lá, o Walter Barbosa estava lá. Não é questão de sindicato. Né? Vou repetir aqui o que eu disse agora há pouco no Educador da Verdade. Essa reforma previdenciária vai atingir todo mundo. E a reforma trabalhista também vai atingir todo mundo. Né? Se uma ou outra classe resolveu se organizar de tal maneira para fazer uma movimentação desse tamanho, beleza. Mas amanhã ou depois, Arthur, pode ser uma outra classe, né? A classe do empresariado, a classe dos industriários, pode ser, por que não? Né? Por que não? Aí é questão da gente sentar para discutir. Né? Eu acho que o país precisa muito mais de uma reforma. Precisa de uma reforma política, mas esse Congresso que está lá não tem condição, está atolado até o pescoço de denúncia. Não tem condições de fazer reforma política nenhuma. A reforma política que eles querem é para livrar o pescoço deles. Então não pode fazer. Esse povo tem que ficar quietinho na questão da reforma política. Mas eu acho que o país precisa muito mais de uma reforma tributária, do que precisamente de uma reforma trabalhista. Os empresários, eu preciso dizer aqui, os empresários pagam altos impostos aqui nesse país. Altos impostos. Eu sou da categoria da alimentação. Categoria da alimentação, o que produz alimento e paga um altíssimo imposto. Altíssimos impostos. E encargos. E encargos, entendeu? Hoje nós tivemos um depoimento do representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá. Ele falou, eu planto para o meu sustento e para vender. Quer dizer, e a reforma da Previdência afeta o trabalhador rural. Nós estamos falando muito do trabalhador servidor público, da iniciativa privada, mas estamos esquecendo também que a reforma acaba com a aposentadoria do trabalhador rural, que é quem produz para esse país, que produz alimentos. Então, olha só aonde que nós estamos entrando. Então, é um negócio muito sério, que ao invés da gente ficar aqui criticando o movimento de A, de B ou de C, nós devíamos pegar o que está sendo proposto de mudança e fazer um debate. Dentro da reforma trabalhista, tem alguns pontos até que eu vejo com bons olhos. Precisa dar uma mexidinha, alguma coisinha, uma coisa mínima. Mas não dá, por exemplo, Gomide, você concordar dentro da reforma trabalhista, só para vocês terem uma noção, o porquê do nosso movimento, o trabalho por hora. Pessoal, essa rádio é muito ouvida pelo comércio, pelas comerciárias dentro das lojas. Vamos imaginar aqui uma comerciária que chegou hoje para trabalhar às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã. Até às 10 não vendeu nada. O patrão, o dono da loja, chega para ela e fala, querida, vai embora, que hoje o comércio está fraco, você fica na sua casa. Beleza, eu vou ficar em casa, então, mas eu vou receber meu dia. Não. Pela reforma trabalhista, ela vai receber pelas horas que ela trabalhou. E se ela não trabalhar, não vai receber. Entendeu? Então, são alguns pontos que nós não podemos concordar. Ninguém é louco aqui de chegar aqui e falar, deixa do jeito que está, não mexe nada. Não. Nós queremos uma reforma justa, aquilo que eu disse, uma reforma justa que realmente não penalize o trabalhador e que garanta, sim, o crescimento do nosso país. Porque essa que está sendo criada aí, a única coisa que é garantido, que nós vamos criar um país de miseráveis aqui, tá, num futuro não muito distante, 10, 15 anos aí. Eles elegeram, para vocês que não fazem parte do universo sindical, o sindicato virou o inimigo, né? Virou inimigo o imposto sindical, a contribuição sindical que hoje sustenta os sindicatos, virou o alvo, né? E aí o sindicato vira o alvo também, né? O trabalhador que dá um dia do ano de trabalho para aquela entidade, e ele
acaba absorvendo esse discurso e indo contra o sindicato. Quer dizer, a gente também precisa refletir sobre o trabalho, até social, que faz o sindicato, e o que acontece sem o sindicato, ou com o sindicato fraco. Eles falam, o trabalhador vai debater com o patrão diretamente, a negociação tem que ser assim. Vocês acreditam, você está em casa, vocês que estão aqui no estúdio, acreditam que é possível um trabalhador hoje, nessa crise que nós estamos vivendo... 14 milhões de desempregados? 14 milhões de desempregados, e pedir um aumento de salário, ele meter a cara com o patrão dele, sem o sindicato por trás. É possível isso? É possível ele pedir que seja outro benefício? Não, e mesmo se ele tiver coragem de chegar e pedir, o patrão não vai dar, porque se o patrão vai pagar 50% a mais para o empregado, ele vai ter que pagar 50% a mais de imposto. Quer dizer, então vai ficar... Talvez, a gente não sabe, né? Mas muitas vezes o empresário deixa de pagar um salário mais digno para o trabalhador, porque isso fica pesado para ele. Sim. Né? E aí o trabalhador recebe pouco, trabalha descontente porque acha que recebe pouco. Então tem que ser olhado os dois lados dessa questão. Né? Tem que ser olhado os dois lados dessa questão. Estou defendendo bandeira nenhuma aqui. Mas se tem que mudar, então vamos mudar. Mas vamos mudar de uma forma justa, claro, conversada, que fique bom para todo mundo. Eu vi em alguns momentos que a greve não é contra o patrão, a greve é contra o governo, na verdade. A greve de hoje é uma greve contra o governo e, inclusive, o empresário, nesses casos, em muitos casos, é vítima também. Ninguém aqui, como o Gomide falou. Ninguém é louco aqui de demonizar empresa e empresário. Se não houver empresas, não tem emprego. Quem é louco aqui de chegar, olha, né, eu sou funcionário da Coca-Cola, né? Eu chegar lá e falar, eu quero que vocês fechem essa empresa aqui. Eu sou funcionário dela, ela que paga meu salário, entendeu? Então ninguém é louco de fazer isso. Então o sindicalista que faz isso tem que cair fora do movimento sindical. Esse movimento sindical está ultrapassado, não existe mais, entendeu? Então, e parar, isso não é uma luta do sindicato só. Né? Você tem juízes. A Justiça do Trabalho hoje aqui suspendeu todas as audiências. Não foi realizada nenhuma audiência em protesto. Procuradores do trabalho já se manifestaram contra. A OAB publicou uma carta contra, a CNBB publicou também uma... Os procuradores não sei se é uma nota, uma carta que a CNBB publicou. Então, o negócio não é sindicato. Claro que o sindicato aparece porque ele está tomando a linha de frente. Mas por trás de nós também tem entidades sérias como essas que a gente acabou citando aqui, né? Pois é. E a gente vê essas entidades, ainda falando para o Gomide, para a Ana Paula, se posicionando, procuradores do trabalho, juízes do trabalho, tem lá a CNBB apoiando a própria OAB. E quem está decidindo isso? Quem está decidindo lá? Os caras lá em Brasília, eleitos, sabe-se lá como, e nisso eu incluo o senhor Miguel Lombardi aqui. Aliás, a gente tentou conversar com ele, fizemos o primeiro contato com o assessor falou que ele estava em trânsito. Eu vou ligar para ele e já retorno. Até agora, a gente está ligando, eles não atendem. Acredito. Eles não atendem. O Miguel, ele até se manifestou, eu vi pelo menos do Miguel, justiça seja feita em prol da reforma trabalhista. Ele se manifestou. Eu acho até legal que o cara tenha essa decisão, essa posição, sou a favor. Agora, tem muitos que mudaram de posição da terça-feira passada para a quarta da semana passada, onde foi votada a questão do regime de urgência desse projeto, mudaram de posição depois de uma pressão do governo federal. Quer dizer, é gente que está num verdadeiro balcão de negócios. Esses caras, Ana Paula, estão decidindo sobre o sistema trabalhista nosso. Como é que vai ser a nossa relação de trabalho daqui para a eternidade? A nossa, estendendo o papo, a nossa aposentadoria. Eles estão decidindo o nosso futuro. Será que tem condição em tempos de Lava Jato e tudo mais? E políticos que a gente passa toda a nossa confiança, né? Quando a gente escolhe um político, a gente pesquisa, a gente fala, não, essa pessoa pensa como eu penso. Aí quando ela vai acompanhar essa pessoa, esse político, tomando as decisões no Congresso, ele faz tudo diferente do que ele prometeu. Então isso é
totalmente errado. Isso acaba com o eleitorado dele. Porque o eleitorado espera uma coisa, ele vai e faz outra. Exatamente. A questão do Miguel Lombardi, nós fizemos a seguinte análise. O Miguel não sabia muito bem o que estava votando. O Miguel não entende da questão trabalhista, da legislação trabalhista. Eu não também adianta. acho que não, mas e se você pegar a pelo questão... menos ele defendeu. Não, mas defendeu o posicionamento dele, mas não, ele defendeu como? Dizia que, eu defendo. Vai gerar emprego, aquele mantra, né? Aquilo que eu falei, nós participamos, André, de uma audiência pública organizada pelo senador Paulo Paim em Brasília. E nós dissemos isso. Nós dissemos isso para os empresários. Onde está escrito aqui na reforma, na proposta de vocês, um compromisso de geração de empregos? Um compromisso de geração de empregos. Se vocês adotarem tal medida, vai ser gerado tanto X e Y de emprego. Em nenhum momento fala isso. Em momento nenhum. Então, se vier até com isso aí, né, olha, vai ser um compromisso nosso de gerar tanto emprego a X ano. Vamos estudar, que eu acho que aí sim nós começamos realmente a tratar as coisas com mais clareza. Na questão do Miguel, tentar fazer uma defesa dele, eu acredito que ele votou realmente sem saber o que estava votando. Como muitos lá dentro, viu? Quanto muitos lá dentro. Aliás, é um problema que a gente tem, né? Que a reforma é muito grande. Nossa, e complexa. Quem é que consegue ler a reforma trabalhista inteira? Né? Quem é que consegue ler a reforma previdenciária inteira? Quer dizer, às vezes a pessoa toma uma posição e não sabe, né? De repente, analisar, ela fala, opa, peraí, eu achei que era uma coisa e aqui está escrito outra. Enfim, eu também acho que o Miguel não iria inclusive, ele falou lá, no voto, ele falou, né? Por minha cidade Limeira, voto a favor, tal, aquela coisa. Eu acho que ele não faria um negócio desse. O Miguel foi tanto tempo político aqui em Limeira e sei lá. Também acho que não faria, mas a equipe dos deputados é muito grande, né? Eles têm assessores, ele tem pessoas que ajudam, então poderia tendo mais um pouquinho de cuidado com isso, mas ele com certeza não foi mal intencionado. E nós sempre tivemos um bom relacionamento com o Miguel. Sempre. E também ele poderia ter consultado, olha, eu estou com isso aqui, o que vocês acham? Entendeu? O que vocês acham? Né? Os sindicatos têm assessoria, têm advogados, senta com a assessoria do Miguel, vamos conversar e vamos ver o que dá para se fazer nessa proposta, se ajuda ou não, o que dá para se fazer. Então, acho que faltou também um pouco de tato aí da assessoria dele, de entrar em contato. Os sindicatos aqui evoluíram bastante aqui em Limeira, né? Eu acho que... e a rádio tem contribuído para isso, né? A questão da união sindical, né? Que engloba aí 13, 14 sindicatos, tem ajudado muito nessa organização, né? Então, não é mais, aceitamos sentar para conversar e agora não dá para simplesmente dizer, eu votei porque vai gerar emprego, mas mostra onde vai gerar emprego, né? E eu acho engraçado uma pessoa falar, para de pegar no pé do Miguel, deixa ele em paz, o cara vota do jeito que ele quiser, mas é isso que a gente precisa mudar no Brasil. A gente precisa acompanhar os nossos parlamentares, porque os caras estão lá em Brasília, são milhares de quilômetros. É difícil a gente chegar até eles, interagir, pressioná-los. Esse é o momento, talvez, de muita educação política no Brasil. E o Miguel é daqui. O Miguel, ele não vota por uma decisão particular, ele vota representando quem votou nele. Exatamente. Tanto é que ele falou, voto por minha cidade. Quer dizer, ele ouviu a cidade? Ele ouviu os sindicatos? Ele ouviu a classe representativa da cidade para votar pela pública, cidade? Né? Eu acho que faltou debate, pelo menos, nessa eleição, nessa decisão do Miguel. Mas aí não é só do Miguel. O governo federal, o governo Temer, colocou os deputados na parede. Essa proposta da reforma trabalhista, ela foi apresentada em dezembro. Quer dizer, votada em 4 meses. Como que você analisa, Gomes? Você falou, complexo, é extenso, Ana Paula, tudo esse texto. Como que você analisa esse texto em 4 meses? Ainda no discurso de um dos deputados lá, na hora do uso, justificando o voto dele, eu debrucei nessa proposta durante 4 meses. Meu amigo, o Código Penal está aí para ser analisado há quanto tempo lá e não terminaram ainda? Quanto tempo não ficou a desaposentação para ser votada? Pois Muito então, tempo. em 4 meses você mexer, achar que você... eu analisei e isso tá bom do jeito que... Não estão propondo mudança nenhuma. Nenhuma. Se passar no Senado isso aqui, vai passar do jeito que veio do presidente da República, do Executivo. Entendeu? Então, e aí também, por isso que eu falo, o presidente também colocou os deputados também na parede. Eu preciso que vote isso.
E para você eu dou isso aqui, para ciclano eu dou aquilo, é o balcão de negócio. Mas isso chama-se democracia? Então, olha só, teve uma votação na terça-feira passada para impor o regime de urgência nesse projeto. O Temer perdeu. Os caras deram um verdadeiro golpe. Isso é golpe. Botar para votar de novo. E entre 20 e 30 deputados mudaram de posição de um dia para o outro. Temer colocou ministros, colocou recursos, matérias da imprensa nacional para fazer com que isso revertesse. Quer dizer, nós estamos sujeitos a pessoas decidindo o nosso futuro com índole questionável, a Lava Jato está aí para falar isso, e pessoas, na minha opinião, o que consegue ser pior, que não entendem o dano que pode ser causado com a reforma trabalhista, né? Mas agora ainda resta o Senado, nós vamos fazer um trabalho forte no Senado agora. Então, vamos ter uma reunião também em Brasília semana que vem. Eu não sei o que nós vamos fazer, se nós vamos centralizar em Brasília, se nós vamos continuar com as manifestações nos estados, nos municípios. E aí vamos ver realmente qual vai ser os próximos passos. A ideia é centrar fogo no Senado, que nós temos alguns senadores lá que dá para a gente trabalhar, né? Então, vamos ver aí como que o desenrolar de tudo isso. Vamos ficando por aqui, ó. André, deixa eu só fazer um agradecimento aqui, e eu não posso deixar de agradecer aqui a Rádio Educadora. Né? É difícil, o GoMídia, Ana Paula, você encontrar um canal realmente, uma ferramenta como essa que tem a Educadora aqui para a gente debater ideias como essa, principalmente num momento como esse. Né? Dificilmente o movimento sindical encontraria um espaço que ele está tendo hoje aqui. A própria mídia nacional abandonou. A mídia nacional abandona. A mídia nacional está ignorando o povo, porque a opinião do povo é diferente do que está se vendo no Jornal Nacional. E aqui não quer dizer que a Rádio Educadora está defendendo os sindicatos, não, ou os trabalhadores. Muito pelo contrário, ela está abrindo um importante canal para se fazer o debate. Se alguém quiser debater, que ligue e debata. Estamos à disposição. Aqui, debata, né? Então, eu queria deixar como registro isso, a forma como essa casa... É isso que nós queremos da imprensa, né? A lisura, realmente, a imparcialidade nessas questões. E uma boa tarde a todos, aproveitando aí. Valeu, Gomide. Valeu a participação. Tchau, um abraço. Valeu, Ana. Até mais, obrigado. André. A gente volta amanhã. Amanhã, programa Hora do Trabalhador Especial. Amanhã tem rodízio da Churrascaria Guaíba, tem Dito Barbosa. Sim. Tem advogado, doutor Jair Calça, e tem o Ademar Rangel. Vamos falar da greve geral de hoje, fazer uma nova avaliação, pegar opiniões de outros companheiros. É às 11 horas da manhã. Tchau. A partir de agora, na Educadora, Oração da Ave Maria, o maior momento de fé do rádio, com o Padre Juarez de Castro. Oferecimento GR Modelos para Fundição, Rua Ângelo Maria Roberto 302, Jardim Anhanguera. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita